A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele sempre cuida da nossa vida. O cantor e pastor Fernandinho fez uma declaração muito interessante. Eu tenho visto que o estar ansioso também é pecado. A gente olha pecado como adultério, vícios, roubo, matar e tantas outras coisas, mas esse pecado chamado ansiedade é algo tão sutil, passa às vezes desapercebido na nossa vida e se torna algo contínuo no nosso dia a dia. Ele diz que a ansiedade também é um pecado. Ele fala que a ansiedade faz com que a gente duvide do cuidado de Deus e nos faz esquecer de que Deus cuida tão bem de nós. Isso é verdade. Fernandinho traz uma declaração muito importante mesmo para nós, para que possamos então refletir sobre esse pecado tão comum, infelizmente, no nosso meio, a ansiedade. E a ansiedade é aquela preocupação em excesso pelo dia de amanhã, pelo que comer, pelo que vestir, pelo que você tem, por coisas que estão previstas para acontecer daqui a meses, como um curso que você ainda vai ter que fazer, como um concurso e tudo mais. Essa ansiedade, ela nos atrapalha, ela tira a paz, ela tira a alegria e o pior de tudo é que ela tira a confiança que nós devemos ter em Deus. A Bíblia traz diversas afirmações, como o próprio Fernandinho lembra bem no vídeo, diversas afirmações do cuidado de Deus, de que Deus está sempre conosco, que Ele cuida de nós, que Ele se importa com a gente, que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, e que somente coisas boas, coisas agradáveis, coisas puras, coisas de bom testemunho, louvores, devem estar na nossa mente. A ansiedade é totalmente o oposto disso. A ansiedade faz até com que a gente confie mais em nós, no nosso conhecimento, no nosso intelecto, do que no cuidado e na providência de Deus. Então, esse foi um vídeo muito importante que o Fernandinho mandou. Eu vou postar daqui a pouco um trecho com algumas partes desse vídeo dele no Instagram e você vai poder conferir na íntegra. Eu vou deixar o link, tá bom, do vídeo completo. Mas a ansiedade realmente ela nos atrapalha. Então, ao invés de sermos pessoas ansiosas, pessoas que nem dormem por estar tão ansiosos, nós devemos então descansar no Senhor de fato. E descansar em Deus não é ficar de braços cruzados sem fazer a nossa parte. Não. Descansar em Deus é você continuar a sua vida, é você viver sabendo que Deus ele cuida de você, é você trabalhar, é você dar o seu melhor, sabendo que a providência de Deus virá, mas você tem que fazer a sua parte. Nós não podemos confundir. Não é porque Deus cuida de nós e Ele nos dá o que precisamos que nós devemos ficar de braços cruzados sem trabalhar. Lembre-se que a própria Bíblia, o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha não come. Viver confiando em Deus e viver de braços cruzados são duas coisas totalmente diferentes. Então, confiar em Deus, mas fazer sua parte. Pedir ajuda de Deus, mas fazer, ter ação. A oração não é apenas você pedir a Deus que lhe dê dinheiro e você não trabalhar. Não é apenas pedir a Deus que lhe cure, mas você não tomar remédios. Não tem nada de errado em você tomar medicamentos. Também não tem nada de errado você pedir a Deus que lhe cure. Então, a ansiedade nos atrapalha. Nós não podemos viver ansiosos, mas há a necessidade de nós trabalharmos, de nós vivermos, de nós planejarmos e projetarmos. Nós não podemos viver ansiosos, preocupados. Será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer amanhã? Você não pode ter esse tipo de preocupação. Primeiro, porque você não vai poder mudar nada do que vai acontecer amanhã. Segundo, o próprio Jesus fala em Mateus 6 que você e eu, nós não podemos acrescentar nada, nem a nossa altura, nem a nossa vida, nem os anos que ainda nos restam. Então, viver ansioso é algo inútil e é um pecado, sim, porque é duvidar, ainda que você não perceba, do cuidado de Deus. Viver ansioso é fechar os olhos para o que Deus já tem feito na sua vida. Viver com ansiedade, viver ansioso, deixar de dormir por estar preocupado, é você esquecer de que Deus ele cuida de você, que Deus ele ama você, guarda você em todo o tempo. Viver ansioso é o mesmo que você dizer: Deus não vai poder fazer nada por mim, então eu vou ter que agir, eu vou ter que resolver. Viver ansioso é o mesmo que você dizer: eu não acredito que Deus possa me ajudar, eu não acredito que Deus possa resolver. Então, nesse sentido, sim,
é um pecado involuntário até, porque ficamos ansiosos e não imaginamos isso. Mas é isso que nós estamos falando através de nossas atitudes quando vivemos ansiosos. Esquecemos das promessas de Deus, esquecemos da bondade de Deus, esquecemos do amor de Deus, esquecemos do cuidado de Deus e até duvidamos que Ele é capaz de fazer alguma coisa. Confira o trecho do vídeo que o Fernandinho lançou. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, que Ele sempre cuida da nossa vida. A Bíblia também nos diz, o próprio Jesus nos disse que nós não devemos estar preocupados com o que nós devemos vestir, comer, e que Ele cuida, que o nosso Pai, Ele cuida das aves do céu e cuida de todas as coisas. E por que não cuidaria da minha vida e por que não cuidaria da sua vida? Eu tenho refletido um pouco sobre isso. E tenho visto que o estar ansioso também é pecado. A gente olha pecado como adultério, como vícios, roubo, matar e tantas outras coisas, mas esse pecado chamado ansiedade é algo tão sutil, passa às vezes desapercebido na nossa vida e se torna algo contínuo no nosso dia a dia. E eu digo que é pecado porque quando nós estamos ansiosos e quando ficamos ansiosos e quando damos lugar ao domínio da ansiedade sobre a nossa vida, nós estamos dizendo que Deus não cuida da nossa vida, de outra forma, nós estamos dizendo que Deus não é capaz de cuidar de nós.